Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, emissora da família espírita e da família não espírita também. E estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e nós estamos no tópico dos Espíritos. E para desenvolver este tópico, dando prosseguimento já no item 14, nós vamos ouvir a nossa querida Miranda. Maria de Fátima Miranda, a Dioneia. Vamos lá. Que Jesus nos conduza. Ele nem falou do Eduardo. Ele me ignorou, mas tá tudo bem. Ele foi direto. Ele queria você de qualquer jeito. Vamos lá. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito. Observação. Aí é Kardec. A alma é, assim, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo, ou trino, como a Luísa havia falado no início, nos programas. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregados uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, é a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Ele conclui aqui o item 14. E vocês, têm alguma coisa a falar? Até lembrando que nós conversamos no último programa, é muito importante aqui esse item 14, porque uma vez morto o corpo, né, vai haver a transformação biológica, permanece o espírito e o seu corpo espiritual, o que permite que nós mantenhamos contato permanente com aqueles que partiram. E aí muita gente vai falar assim, o Eduardo é maluco, eu nunca vi ninguém. A gente pode até não lembrar, mas muitas vezes durante o sono físico nós reencontramos os nossos afetos desencarnados, abraçamos eles, choramos juntos, sentimos o calor dos seus corpos, porém nem sempre nos lembramos dessas visitas, até porque elas poderiam nos desequilibrar emocionalmente. Mas quem de vocês aí nunca acordou com uma sensação boa, feliz, mas não sabe explicar o motivo? Muitas vezes são esses reencontros, né, que ocorrem no plano espiritual, através exatamente da explicação dada aqui por Allan Kardec, com o espírito daqueles que nós amamos, e através do corpo espiritual, perispírito, nós podemos, já que também temos o nosso corpo espiritual, ainda que estejamos encarnados, reencontrá-los, abraçá-los, conversar, e isso faz com que muitas vezes acordemos com uma sensação de felicidade inexplicável. Mas por que não nos lembramos? Repito, porque a lembrança integral do que vivemos durante o estado de sono poderia fazer com que a gente não conseguisse focar nas nossas realizações aqui na matéria. Então isso é uma coisa que é consoladora, é confortadora, saber que aqueles a quem nós amamos estão enquadrados exatamente nisso.
tinha um corpo físico, esse corpo físico teve a morte biológica, e eles continuam vivos através dos seus espíritos eternos e se manifestam junto a nós, continuam se manifestando junto a nós através deste corpo espiritual que continua junto ao espírito. A manifestação do espírito será sempre através do seu perispírito. Quando encarnados, utilizando o corpo físico. Quando desencarnados, de perispírito para perispírito. Inclusive Jesus teve que fazer isso quando veio à Terra, quando esteve conosco. Ele utilizou-se não somente do seu corpo espiritual, que a gente não tem nem como medir, né? Como os espíritos falam aqui, no espírito puro, para a gente é como se o corpo espiritual nem existisse, tão etéreo que ele se torna. Mas Jesus não só tinha esse perispírito tão etéreo que nós não temos como analisá-lo, como ele se revestiu de um corpo físico para estar conosco, para poder entrar em contato conosco. Participar do mundo onde ele veio trazer para o nosso conhecimento a lei de Deus. E muita gente não tem noção, e nem nós que aqui estamos falando, mas nós pelo menos conseguimos fazer uma ideia do sacrifício de Jesus para revestir-se de um corpo espiritual adequado ao planeta Terra, porque nas esferas resplandecentes que Jesus habita, nós não temos como conceber como é o corpo espiritual lá, e ele se revestiu dos princípios espirituais, materiais do planeta Terra. Então seu perispírito teve que ser condensado, né? Vou usar essa palavra aí, nem sei como avaliar adensou, isso. Né? Adensou de uma maneira inexplicável para nós, e ainda revestiu-se de um corpo físico aqui da Terra de mais de 2000 anos atrás. É interessante porque quando nós vamos estudar o perispírito, que já foi colocado, que o espírito nunca está pelado, né? Não, eu estou usando uma linguagem que eu estou lembrando muito das aulas de evangelização, porque você tem que explicar assim que o jovem, né, e o evangelizando, ele consiga raciocinar um pouquinho. Então observa, aqui no mundo material, dentro da nossa condição ainda tão limitada, quando a mulher vai ganhar um bebê, ela se preocupa com o enxoval dele, né? E tá lá na sala de parto, o neném nasce. Qual é a primeira preocupação? Embalar o bebê para que os cuidados aconteçam, tanto a nível de choque de temperatura, porque ele está saindo da barriga da mãe. Então, se no mundo material, uma mãe consciente, ela não vai para a maternidade, dá à luz o bebê e sai com ele peladinho pela rua, como é que Deus, que é o nosso Pai, né, que transcende tudo que a gente pode imaginar a nível de amor, de carinho, respeito, ele ia criar a vida e deixá-la assim, sabe, sem um agasalho qualquer na vida. Eu fico imaginando. Então, o espírito em essência, por isso que essa evolução do espírito passa pela evolução do princípio inteligente. Porque é aí que vão se desenvolvendo as primeiras, no início mesmo, a potencialidade daquela alma que um dia, é o que os espíritos falam, do átomo, que é o átomo primitivo, que está a nível espiritual, ao arcanjo. Aí então Jesus, para vestir um corpo físico na Terra, se ele, espírito puro, ele não perdeu o perispírito, simplesmente no processo evolutivo dele, quando ele chegou à condição de espírito lúcido, educado, espírito puro, o perispírito dele, que também estava evoluindo, como evoluíram os corpos que ele foi vestindo, físico, não é? Ele vai se fundir com o espírito. É aquilo que o André Luiz vai falar de corpo mental. Então ele não perde nunca essa vestimenta mais sutil, que é diáfana de uma forma que a gente não consegue raciocinar. Para que ele viesse à Terra, vestir um corpo de carne e lidar conosco, no livro A Gênese, Kardec vai falar para nós a respeito dos fluidos. Então, Jesus, ele atuou com pensamento na matéria mais sutil da Terra, chamada a matéria quintessenciada, e ali ele aglutinou energia a nível de que o perispírito dele fosse se expandindo de uma forma tal que ele pudesse se ligar a um corpo físico que seria tangível, palpável na Terra. Estava refletindo. E nós ouvindo as suas reflexões. Reflexões profundas de Maria de Fátima Miranda. Não, porque, olha, em Jesus, Emmanuel fala que encerram seus processos. Mas nós estamos... É essa grandeza da doutrina espírita que nos permite, com seriedade, com sobriedade, quando o desejo realmente é aprender,
raciocinar. Tem coisas que a gente não está raciocinando na linha certa. Daqui a pouco vem uma ideia que mostra que não era naquela direção. Nós sabemos que aconteceu alguma coisa. O que exatamente e como nós supomos. Vamos lá. Vamos dando sequência, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Aqui comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda, Aloísio Guigino. Nós estamos no capítulo 2, tópico 2 Espíritos, item 15 agora. Diz Allan Kardec: os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam um mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Comparação aqui excelente de Allan Kardec, né, que mostra aquilo que Paulo de Tarso já colocava em uma de suas epístolas, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Muita gente tem medo de espírito, mas nós estamos sempre cercados, né, por essa nuvem de testemunhas, que são espíritos que nos acompanham, que convivem conosco de alguma maneira, e na realidade o que nós precisamos é estar acompanhado dos bons espíritos. E aí vai depender das nossas escolhas, dos nossos comportamentos e sobretudo dos nossos pensamentos. Daí a minha preocupação. Quem é que nos acompanha? Temos que, como diria Jesus, vigiar e orar mais. Item 16. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só faltam serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nulos esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. E isso só não acontece porque seria realmente uma coisa inviável, né? Porque tiraria a nossa espontaneidade nas nossas ações. Se nós ficássemos vendo os espíritos que nos rodeiam 24 horas por dia, não conseguiríamos concentração para o exercício das tarefas que nos dizem respeito enquanto encarnados. Imagina você dentro da sua casa o tempo inteiro vendo espírito, você não ia conseguir manter, né, o equilíbrio, sobretudo se nós víssemos algumas companhias que nos são habituais devido à nossa invigilância. A gente ficaria numa situação bem delicada e não seriam poucos de nós que iríamos ter transtornos mentais severos. Verdadeiras alucinações, né? Verdadeiras alucinações. Aloísio Guigino. Continuando o item 17, Kardec nos coloca a seguinte reflexão: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra. Os espíritos possuem, isto é, desencarnados, né? Possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Esse aqui também a gente tem que conversar um pouquinho a respeito desse texto e da nossa dificuldade, muitas vezes, de utilizarmos palavras, determinadas palavras, né? Nos faltam palavras. Então, veja só, não há dúvida de que o corpo físico, ele embota as percepções do espírito. Não há dúvida a respeito. Então, se no momento em que ele se libera do corpo físico, essas percepções se ampliam, mas também não são totais,
porque nós vemos nas obras de André Luiz, quando ele em várias ocasiões nos fala a respeito das percepções dos espíritos, que eles veem ou não veem outros espíritos. Eles, para que percebam outros espíritos, eles têm que ser trabalhados para que possam perceber. Então nós vemos e percebemos aquilo que nos é conveniente e aquilo que está dentro do que irá nos proporcionar alguma coisa positiva. Porque se nós, é aquilo que o Eduardo lembrou, se nós víssemos todos os espíritos que pululam ao nosso redor, olha, nós não íamos fazer outra coisa. Já. Surto permanente. Exatamente. Então, isto iria nos inibir e dificultar a nossa caminhada, utilizando as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, porque nós iríamos nos sentir sempre vigiados e coibidos de fazermos coisas que ainda seriam frutos de nossas escolhas. Então nós vemos, percebemos e participamos daquilo que nos é conveniente e daquilo que irá nos proporcionar algum acréscimo positivo na nossa jornada, na nossa caminhada. Isso aí. Continuando. Item... Não, ainda no 17. Ainda no 17. Então segue aí, Aloysio Guigino. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles os têm como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois de sua desencarnação. E a gente lembra André Luiz em duas situações, né? Primeiro, na questão que o Aloysio citava anteriormente, que o André Luiz, ele, espírito desencarnado, do livro Nosso Lar, ele não via os espíritos que estavam à sua volta. Quando ele retorna à sua casa, ele concentra toda a sua atenção na sua família encarnada. Ele não via os espíritos que estavam ali à volta. Viu algumas situações. No livro Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, depois de ter sido preparado com operações magnéticas, é que ele consegue perceber os espíritos que rodeavam ali, né, o seu antigo lar terreno, e o próprio caminho que ele faz até aqui a crosta. E aqui também, essa questão que o Allan Kardec coloca no finalzinho, que os nossos pensamentos neles se repercutem. E o André Luiz relata em vários momentos da obra que ele tinha medo de pensar. Porque os benfeitores espirituais, muitas vezes, antes dele externar o pensamento, eles já respondiam a ele. A gente vê em várias ocasiões que ele mentalmente está formulando, organizando uma indagação, e o mentor que está junto a ele o interrompe e diz: não é o momento, ou então dá um esclarecimento parcial de uma coisa que ele não exteriorizou. Tá certo? Então é muito interessante. E agora essa colocação que nós vemos aqui nesse item nos remete a algo que também é muito importante. Para os desencarnados, de um modo geral, nós não podemos esconder nada. Eles nos veem como nós somos. Nem todos nos veem como nós somos, mas muitos nos veem como nós somos. Certo? Porque conforme... E aí, corroborando isso que o Eduardo acabou de colocar, André Luiz desencarnado, ele não conseguia ver os espíritos que estavam ao seu redor. Ele só via os seus membros da sua família, que estavam encarnados. Então, nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, já dizia Paulo de Tarso, né? Então, esses espíritos, eles podem nos ver desnudos, ou parcialmente desnudos, ou não ver o nosso íntimo como nós realmente estamos naquele momento. É tudo muito relativo, mas existem muitos espíritos que nos veem exatamente como nós somos.
nos veem espiritualmente. Então é aqui que Kardec diz que quando nós aqui estávamos, nós não podemos esconder a alguém durante a vida terrena, mas não mais o podemos depois de sua desencarnação. Depois de desencarnados, nós nos abrimos, nós somos um livro aberto e vai ser lido aquilo que nós conseguimos escrever nas suas páginas. E aí, Miranda? Vamos nós. É o item 19, não é? Não, item 18. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico, constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. E aqui nós vamos lembrar da escala espírita, quando Kardec elabora aquela escala e vai falando dentro da hierarquia as condições dos espíritos, e vai falar dos espíritos batedores, que eles são muito ligados a essa coisa da matéria e são de alguma forma utilizados para desencadear fenômenos como tempestades, chuvas e outras coisas mais, né? Eles têm, Kardec faz uma conjectura de que eles podem estar correlacionados a esses fenômenos. Além disso, nós somos influenciados pela espiritualidade o tempo inteiro. Tá? Não só, a Livro dos Espíritos tem uma resposta que diz: em geral são eles que vos conduzem. Eles que nos influenciam de uma maneira tão robusta que muitas vezes, na maioria das vezes, nós atendemos aquilo que eles estão nos colocando como intuição, como influência. Mas eles não nos obrigam a fazer coisa alguma. Tudo aquilo que nós adotamos, mesmo por essas influências, serão frutos da nossa quiescência e da nossa concordância, porque é o nosso livre-arbítrio. Porque se nós fizéssemos tudo aquilo que os espíritos nos propõem, nós perderíamos a responsabilidade, porque nós não seríamos responsáveis por aquilo que nós não escolhemos fazer. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Vamos nós. Vamos nós nada. Acabou-se aí o que era doce. Mas os espíritos, eles interferem a todo momento, né, na nossa vida. Questão 459 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem a Allan Kardec que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles até que nos dirigem, porque nos intuem para o bem ou para o mal, dependendo das companhias espirituais que temos. E atuam também, claro, no mundo físico, como a Miranda bem explicou aí, no caso de diversos fenômenos. Mas isso aí é um estudo bem mais aprofundado, que nós voltaremos a ter oportunidade de fazer. Dito isto, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando, segundo programa do ano de 2024.
Eu, Renato Souza, e ele... Bill Fabiano, juntos, sempre. Aqui de frente para mim, não é? A gente aqui conduzindo aqui o estudo da Revista Espírita. Setembro de 1859, não é isso, Bill? Exatamente, ainda em setembro. Estamos avançando aqui, né? E vamos continuar aqui com essas conversas que estávamos tendo aqui. Terminamos com uma observação de Kardec, né? Exato, né? A morte de um espírita, não é isso? Exatamente. Um trabalho que foi realizado na Sociedade em 8 de julho de 1859. Ele está publicando aqui na Revista de Setembro como é que foi toda a conversação com ele, né? Sim. A respeito da passagem dele, como é que ele está, né? E tudo mais. Muito interessante nessa conversação. Sim, né, sim, a gente conversou bastante no programa passado, não é isso? Se não me engano, a primeira é com o espírita, né? Eu acho que é a primeira, né? Não me lembro de outra, não. Outra, não. Também não, com certeza. Então nós paramos lá na questão número 9, não é isso? E agora a gente vai para 10. Exato. Engraçado, não é isso? No meu livro, Bill Fabiano Cordeiro... O meu também não tem a 9. Não tem a 9. Da 8 pula para 10. Exatamente. Né? Um salto quântico aí, né? Primeiro salto quântico que eu vejo na literatura Então, espírita. não é problema só do meu livro, né? Alguma coisa, enfim, vamos lá. Seria a observação, seria a 9, por exemplo. Sim, a nota de Kardec aqui seria a 9, né? Mas vamos nós, eu vou lendo a pergunta, Bill a resposta, né? 10. Ele diz assim: deixando o vosso corpo, vistes e reconhecestes imediatamente espíritos ao vosso redor? Sim, espíritos queridos. 11. Que pensais agora do futuro do espiritismo? Bom, um futuro ainda mais belo do que imaginais, malgrado vossa fé e vosso desejo. 12. Vossos conhecimentos quanto às matérias espíritas vos permitiram, sem dúvida, nos responder com precisão sobre certas questões. Poderíeis nos descrever claramente o que se passou em vós no instante em que o vosso corpo deu o último suspiro e quando o vosso espírito se achou livre? Pessoalmente, eu acho muito difícil encontrar um meio de vos fazer compreender de outra maneira o que já foi feito, comparando a sensação que experimentamos ao despertar de um sono profundo. Esse despertar é mais ou menos lento e difícil, em razão direta da situação moral do espírito, e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. É o que nós falamos no programa passado, né? Sim. Tudo vai depender do grau de adiantamento dos espíritos, né? Perfeito. Lembra que a gente falou do Chico, né? Da impressão que o Chico fala, que invariavelmente o espírito tem um entorpecimento, uma confusão ali no momento, e é o que ele acaba de ratificar aqui, né? É normal, né? A gente vai passar por isso, a gente deve se preparar para isso, né? Porque é inevitável, mas com toda a consciência de que vai passar também, né, Renato? Sim, é um período, é um momento apenas. Todos nós vamos passar, vão demorar um pouquinho mais, outros menos. Sim, sim. A questão importante que a gente precisa saber é que não falta amparo, e que a gente precisa, sim, se esclarecer para o mais rápido possível, se lembrar de Deus, se lembrar do anjo da guarda, se lembrar de tudo e tudo mais, enfim, né? E ter essa consciência. É isso aí, perfeito. E mais rápido receber o socorro. Tem uma nota, Bill, que diz assim: isto está conforme todas as observações que fizeram sobre o estado do espírito no momento de sua separação do corpo. Sempre vimos as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. 13. Vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente? Houve um momento de ausência de lucidez, e qual foi a sua duração? Bem, houve um instante de perturbação, mas quase inapreciável para mim. Volta a ratificar aí, né? O período ali de confusão espiritual, né? Então, durou pouco tempo para ele. Pouco tempo para ele, Exato. como você lembrou bem. Para uns dura mais, outros duram menos, enfim. Isso varia de acordo com a questão moral do espírito, né? O que ele fez durante a vida. Exato. Como ele encarava o além-túmulo, né? Enfim, por aí. Tá. 14. O instante do despertar teve alguma coisa de penoso? Não, muito pelo contrário. Sentia-me alegre e disposto, se assim posso falar.
como se tivesse respirado um ar puro ao sair de uma sala enfumaçada. Olha que interessante. Né? Tá vendo? Então, né? Amplia-se, né? Tudo, né? Sim, tudo sim, amplia-se, sim. né? Mas mesmo assim não estou com vontade de ir agora, não. Vamos esperar mais claro, um pouco, claro, né, com Renato? certeza. Pô. Tem uma nota, né? Comparação engenhosa e que não pode ser senão a expressão da verdade. 15. Lembrai-vos da existência que tivestes antes da que acabais de deixar. Qual foi ela? Melhor não poderia lembrar. Eu era um bom criado junto de um bom senhor, que me recebeu ao mesmo tempo em companhia de outros a minha entrada nesse mundo bem-aventurado. 16. Vosso irmão, creio, se ocupa menos das questões espíritas do que não o fazeis. Sim, farei com que ele tome mais interesse, se isso me for permitido. Se ele soubesse o que ganhamos com isso, dar-lhe-ia mais importância. 17. Vosso irmão encarregou o senhor B de me comunicar o vosso decesso. Ambos esperam com impaciência o resultado de nossa conversa, mas ficarão ainda mais sensíveis com uma lembrança direta de vossa parte, se quiserdes me encarregar de algumas palavras para eles ou para outras pessoas que vos lamentam. Depois desse interregno aqui cultural do João, Do celular do João, é assim mesmo, faz parte. Faz parte. A gente dá a resposta aqui a 17 que o Renato acabou de ler. Direi a eles, por vosso intermédio, o que eu mesmo lhes teria dito, mas receio muito não ter mais influência junto a alguns deles como outrora. No entanto, eu os conjuro, no meu e no nome dos amigos que vejo, a refletirem e estudarem seriamente esta grave questão do Espiritismo, ainda que fosse pelo auxílio que ela traz para passar esse momento tão temido pela maior parte e tão pouco assustador para aquele que se preparou previamente pelo estudo do futuro e pela prática do bem. Dizei-lhes que estou sempre com eles, em meio a eles, que os vejo e que serei feliz se suas disposições puderem assegurar-lhes, no mundo em que me encontro, um lugar de que só terão de se felicitar. Dizei-o sobretudo ao meu irmão, cuja felicidade é o meu mais caro desejo, do qual não me esqueço, embora eu seja mais feliz. Viu? Bacana o relato, bem bacana, né? Com certeza. 18. A simpatia que quisestes me testemunhar durante a vossa vida, se me ver, sem me ver, me faz esperar que nos reconheceremos facilmente quando me encontrar entre vós. E até lá, ficaria feliz se quisesses me assistir nos trabalhos que me restam a fazer para cumprir a minha tarefa. Julgais-me com excessiva benevolência. No entanto, convencei-vos de que, se vos puder ser de alguma utilidade, não deixarei de fazê-lo, talvez mesmo sem o que suspeiteis. 19. Não vos agradecemos em consentir vir ao nosso chamado. Nós vos agradecemos em consentir vir ao nosso chamado e pelas explicações instrutivas que nos destes. À vossa disposição, estarei muitas vezes convosco. Tem uma nota, né? Sim. Esta comunicação sem contradita é uma das que pintam a vida espírita com mais clareza. Ela oferece um poderoso ensinamento quanto à influência que as ideias espíritas exercem sobre o nosso estado depois da morte. Esta palestra pareceu deixar alguma coisa a desejar ao amigo que nos comunicou a morte do Sr. J. Este último nos respondeu ele, não conservou em sua linguagem o cunho de originalidade que tinha conosco. Ele se prende numa reserva que não observava com ninguém. Seu estilo incorreto, irregular, sem inspiração, ele ousava tudo. Ele atacava vivamente quem formulasse uma objeção contra suas crenças. Ele nos desfazia inteiramente para nos converter. Na sua aparição psicológica, não deixa conhecer nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma multidão de pessoas que ele frequentava.
Gostaríamos muito nos ver designados por ele, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para a nossa instrução. Gostaríamos que falasse claramente de algumas ideias emitidas por nós em sua presença, nas nossas conversações. Poderia me dizer, a mim pessoalmente, se estou errado em me deter em tal ou tal consideração, se o que lhe disse é verdadeiro ou falso. Nada nos falou de sua irmã ainda viva e tão digna de interesse. Depois desta carta, evocamos de novo o Sr. J. e lhe dirigimos as perguntas seguintes, dizendo assim: estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano 1859, né? Setembro de 1859. Vamos a mais uma evocação do Kardec aqui. E que foi muito boa a evocação lá da morte de um espírita, né? Do desencarne de um espírita. Bem interessante. Bem interessante, muitos esclarecimentos. Não quer dizer que todos os desencarnes de todos os espíritas vai ser igualzinho àquele. Exatamente. Contudo, né? Traz pra gente grandes ensinamentos. Sim, não é isso, Bill? Sem dúvida, sem dúvida. Então, número 20. Ele dá prosseguimento, inclusive, à numeração, né? Sim. E tudo mais, tá? Tem desconhecimento da carta que recebi em resposta à enviada de vossa evocação? Sim, vi, inclusive, quando a escreviam. 21. Terias a bondade de nos dar algumas explicações sobre certas passagens desta carta? E isso, como bem o penseis, num objetivo de instrução e unicamente para me fornecer os elementos de uma resposta? Se o considerais útil, sim. 22. Acham estranho que a vossa linguagem não conservou seu cunho de originalidade. Parece que, quando vivo, eres bastante intransigente na discussão. Sim, mas o céu e a terra são muito diferentes e aqui encontrei mestres. Que quereis? Eles me impacientavam com suas objeções extravagantes. Eu lhes mostrava o sol e não o queriam ver. Como manter o sangue frio? Aqui não temos que discutir. Todos nos entendemos. 23. Esses senhores se admiram que não os interpelastes nominalmente para os refutar, como o fazeis quando vivo. Que se admirem, eu os espero. Quando vierem juntar-se a mim, verão qual de nós estava com razão. Será necessário que venham para cá, queiram ou não queiram, e uns mais cedo do que imaginam. Sua jactância cairá como a poeira abatida pela chuva. Sua basófia, aqui o espírito se detém e recusa concluir a palavra, ou a frase, perdão. 24. Eles inferem com isso que não lhes deste todo o interesse a que tinham direito de esperar de vós? Desejo-lhes o bem, mas nada posso fazer contra a vontade deles. 25. Eles se admiram igualmente de que nada dissestes sobre vossa irmã? Acaso eles estão entre mim e ela? 26. O senhor B. desejava que lhe dissesseis o que vos contou, na intimidade. Seria para ele e para os outros um meio de se esclarecerem? De que serviria repetir o que ele já sabe? Pensa que não tem outra coisa a fazer? Não dispõem dos mesmos meios de esclarecimento que tive? Que os aproveitem. Garanto-lhes que se sentirão bem. Quanto a mim, bendigo o céu por ter enviado a luz que me abriu o caminho da felicidade. 27. Mas é esta luz que eles desejam e que ficariam felizes recebendo de vós. A luz brilha para todos. Cego é aquele que não quer ver. Cairá no precipício e amaldiçoará sua cegueira. 28. Vossa linguagem me parece marcada por uma bem grande severidade. Eles não me acharam brando demais? 29. Não vos agradecemos por consentir em vir e pelos esclarecimentos que nos destes. Sempre à vossa disposição, pois sei que é para o bem. Opa, terminou. Terminou, né? Essa parte aí terminou. Tem um outro interregno aqui, sim. também, né? As tempestades, papel dos espíritos nos fenômenos naturais. Opa. E são 6 perguntas, a gente vai fazer aqui, né? Para poder continuar aqui com o nosso programa. Então vai dizendo assim, número 1.
a F.R. Arago, né? Arago, enfim. Arago. A gente já falou sobre isso aqui, né? Sim, Com certeza. Nos foi dito que a tempestade de Solferino tivera um objetivo providencial e se nos assinala vários fatos desse gênero, notadamente em fevereiro e junho de 1848. Essas tempestades durante os combates tinham um fim análogo? Quase todas. 2. O espírito interrogado a esse respeito nos disse que só Deus agia nessas circunstâncias sem intermediários. Nos permitis algumas perguntas a esse respeito e rogamos consentirdes em resolver com a vossa clareza habitual. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas, mas sabemos também que os espíritos são seus agentes. Ora, uma vez que sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, não vemos por que alguns deles não teriam uma ação sobre os elementos, para os agitar, os acalmar ou os dirigir. Evidentemente. E nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Perfeito. Quando Jesus acalma a tempestade, a gente já falou sobre isso. Falou sobre isso em alguns programas ele atrás. Né? Conversou com os espíritos que estavam, né, ali. Sim, não é isso? Sim. O próprio livro dos Espíritos. Olha, meus discípulos traz, estão com medo. Exatamente. O livro dos Espíritos traz essas informações. Tem até uma nota aqui dizendo, né? O livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9. Perguntas 536 a 540, que é onde Kardec fala ali, né? E os espíritos respondem sobre os espíritos, o agrupamento de espíritos que comandam, né, esses processos junto à natureza. Enfim, é por aí. Agora tem uma nota, né? Ainda tem mais uma parte da resposta aqui. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O espírito evocado assim se expressou por ter um conhecimento menos perfeito destas leis, assim como os das leis da guerra. Perfeito. Tem uma nota aqui. A comunicação do oficial narrada acima foi obtida no dia 1º de julho. Esta não ocorreu senão no dia 22 e por um outro médium. Nada na questão indica a qualidade do primeiro espírito evocado, qualidade que lembra espontaneamente aquele que acaba de responder. Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium nada tem com a resposta. Assim é que, numa multidão de circunstâncias fortuitas, o espírito revela, seja a sua identidade, seja a sua independência. Por isso, dizemos que é necessário sempre ver, sempre observar. Então se descobre uma multidão de nuances que escapam ao observador superficial e de passagem. Se sabe que é necessário agarrar os fatos quando eles se apresentem e que não é provocando que eles serão obtidos. O observador atento e paciente encontra sempre alguma coisa para aproveitar. Número 3, né? Sim. A mitologia está inteiramente fundada sobre as ideias espíritas. Nela encontramos todas as propriedades dos espíritos, com a diferença que os antigos deles fizeram os deuses. Ora, a mitologia nos representa esses deuses e esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns estão encarregados do vento, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Essa crença está despida de fundamentos? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. 4. Na origem das nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Eles nos disseram, por exemplo, que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos. Sim, e não tardareis muito a ter explicação de tudo isso. 5. Esses espíritos que habitam o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem. São de uma ordem completamente diversa. Sim. 6. São espíritos que estiveram encarnados em homens como nós? Que o serão e o que já foram,
dir-vos-eis mais a respeito dentro de pouco tempo, se o quiserdes. Legal, né? Interessante. Interessante. Viu? Falta um pouquinho ainda, mas dá tempo da gente entrar no novo título aqui. Interior dá. de uma família espírita, não é isso? Sim, sim. Então sim. vamos começar a leitura, tá? Que vem dizendo assim: a senhora G ficou viúva há 3 anos com 4 crianças, o primogênito e um amável jovem de 17 anos, e a mais nova, uma encantadora menina de 6 anos. Há muito tempo essa família se ocupa do espiritismo e antes mesmo que essa crença estivesse popularizada como está hoje, o pai e a mãe deles tinham como uma espécie de intuição que diversas circunstâncias vieram desenvolver. O pai da senhora G lhe apareceu diversas vezes em sua juventude e cada vez lhe prevenira de coisas importantes ou lhe dera conselhos úteis. Fatos do mesmo gênero se passavam igualmente entre seus amigos, de sorte que, para eles, a existência de além-túmulo não podia ser objeto de nenhuma dúvida, não mais que a possibilidade de se comunicar com os seres que nos são caros. Quando veio o Espiritismo, isso não foi senão uma confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, porque essa família é um modelo de piedade e de caridade evangélica. Eles tomaram na nova ciência os meios de comunicação mais diretos. A mãe e uma das crianças se tornaram excelentes médiums, mas longe de empregarem essa faculdade para as questões fúteis, todos as consideraram como um dom precioso da providência, do qual não era permitido se servir senão para coisas sérias. Também não o usavam jamais senão com recolhimento e respeito e longe dos olhares dos importunos e dos curiosos. Muita coisa nesse parágrafo, né? Sim, empregabilidade da mediunidade, não é isso? Muita coisa. As questões da família espírita, da credulidade, não da crença, mas da credulidade, né, Bill? Exatamente. Em torno do que eles já haviam trazendo a título de filosofia, de doutrina, de religião, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem... vai ter aqui um texto ainda muito legal para a gente poder saber o que continua acontecendo com essa família. É muito grande ainda, não vai dar pra tempo para a gente dar continuidade. Né? Mas a gente pode convidar as pessoas também a participarem, né, do Clube da Fraternidade, né, Renatão? Você que é o cara que sempre dá aí Perfeito. Todas as informações, né? Primeiro o telefone 21, que também é o WhatsApp, né? 3386-1422. Exato. E as outras formas, Renatão, para que a galera... lá no site, né? Lá, radioriodejaneiro.digital, na aba Clube da Fraternidade. Também tem lá todas as possibilidades de você fazer um Pix, de você ajudar a Rádio Rio de Janeiro, que é super importante, né? De você participar, tá bom? Sem dúvida alguma. Isso aí, vai impulsionando os vídeos, as lives, não é isso, Bill? Sim, se inscreve lá no YouTube, né? Campanha dos 50 mil, isso, vamos lá, se inscreve lá e a gente vai, com isso, ajudando essa emissora aí a continuar levando a boa nova. Sim, às vezes as pessoas não conseguem ajudar de forma monetária, mas conseguem ajudar compartilhando, se inscrevendo, passando para que os seus amigos também se inscrevam. É uma ajuda também que nós precisamos. Sim, é isso? Perfeito. Acompanhe a programação da rádio. Enfim. Ok. João, boa noite para você. Dá uma boa noite aqui, João. Boa noite. Opa, isso aí. E ela? Maria Fernanda, ela... Oi, gente, boa noite. João, depois da participação dele através do joguinho dele ali, né? Isso, faz parte. Chegamos ao final de mais um programa. Bill, tá na hora. Muita paz a todos. Muita paz. Tá bom? E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.